Olá! Hoje nós temos mais uma aula aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar de mol e constante de Avogadro. Então me acompanha por aqui para você ficar por dentro desse assunto super importante na química, tá bom? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de dar um like nesse vídeo e de acionar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades, ok? Vamos lá, então vamos falar um pouco sobre mol e constante de Avogadro. Então, quem é o mol e quem é a constante? Então, o mol, na verdade, ele é uma unidade de medida. E eu vou contar para vocês da onde ela vem, ok? Antes de mais nada, contextualizando um pouco, vamos lembrar que a química, ela estuda a matéria. E a matéria, ela é constituída, ela é formada por átomos, certo? E os átomos, por sua vez, são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Acompanhou meu raciocínio? Se os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, e nós só consideramos a massa do prótons e do nêutron, porque os elétrons têm uma massa muito pequena e realmente não é considerado na soma, a gente sempre vai pegar a quantidade de nêutron, a quantidade de prótons, para saber a massa daquele átomo, daquele único átomo, tá bom? Então acompanha aqui meu raciocínio e vamos aplicar essas informações para a gente poder entender bem do que se trata, tá? Então o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. E somando a quantidade de prótons com nêutrons, eu tenho a massa. A massa é dada em unidade de massa atômica. Acompanha isso. A gente está acostumado a trabalhar com massa em gramas, né? Quando a gente vai, por exemplo, subir numa balança, a gente vai lá e mede a nossa massa em gramas. Aqui, o átomo ele é tão pequeno que a gente utiliza unidade de massa atômica para isso. Agora acompanha comigo esse exercício. Um elemento químico que possui 10 prótons e 11 nêutrons tem massa igual. Essa massa que ele está dizendo aqui, ó, é a unidade de massa atômica, que eu posso representar tanto por U como por U.M.A, tá? O U é mais usual, então eu vou usar este. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Aplicar a fórmula. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, a massa é igual a prótons, que é 10, mais 11. Quanto que vai dar essa massa? Ela vai me dar 21. 21 o quê? Unidades de massa atômica. Eu estou verificando quanto que eu tenho de unidades dentro do meu núcleo. Porque é dentro do núcleo que está concentrada toda a massa do átomo, correto? Agora, a gente vai começar a melhorar essa informação. Então, em laboratório, eles conseguiram medir quanto que equivale a massa de uma unidade de massa atômica em gramas. E esse valor é muito pequeno. Olha só o tamanho dele. Uma unidade de massa atômica equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Você percebe como esse número é pequeno? Esse 10 a menos 24, ele está indicando o número de zeros que tem antes da vírgula. Então, é 0,24, 1,66. Ou 1, não, 166. A vírgula foi lá para frente, né? Então, aqui tem uma porção de zeros, até esse 24 se completar. É um número muito pequeno, entende? Então, nós estamos agora caminhando da unidade atômica, que é uma coisa muito pequena, para ao que a gente está acostumado, com as massas que estamos acostumados, com a quantidade de átomos existente em qualquer coisa, tá? Isso é o que a gente está fazendo agora, caminhando. Então, olha só. O elemento A, que é esse elemento que a gente fez de cima, que a gente calculou a unidade de massa atômica dele, tem 10 prótons, né? Tem massa de 21 unidades de massa atômica. Quanto que essa unidade de massa atômica equivale em gramas? Então, eu venho aqui e faço a clássica regra de 3. Uma unidade de massa atômica equivale a 1,66
vezes 10 a menos 24 gramas. Se eu tiver 21 unidades de massa atômica, quanto que eu vou ter em gramas? Então, eu venho aqui e faço essa regra de 3 aqui, que vai ser 21 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24. Aqui é gramas, aqui é U, esse U vai cortar com esse U, que vai me dar uma quantidade de equivalente a 34,86 vezes 10 a menos 24 gramas. Você percebe que um átomo A, né, que eu estou chamando ele de A, tem uma massa muito pequena em gramas. Percebe? Se eu falar que ele tem 21 unidades de massa atômica, é um número muito melhor do que 34,86 vezes 10 a menos 24. Eu fiz a multiplicação aqui, tá? De 21 vezes 1,66. Agora, eu quero saber quantos átomos eu tenho em 21 gramas. Então, gente, antes de mais nada, olhando para esse 21 gramas aqui, coincidentemente, ele é o mesmo número que eu tenho em unidade de massa atômica. A gente ainda está trabalhando com o mesmo átomo. Então, qual foi a ideia? A ideia foi trazer os valores para quantidades maiores. Então, quando ele verificou que um átomo tinha uma massa em grama muito pequena, talvez fosse interessante verificar a quantidade de átomo numa massa maior. E que massa maior? Aquele mesmo valor encontrado em unidade, só que agora em gramas. Se eles pegarem todos os valores que eles têm de unidades de massa atômica e utilizarem em gramas, e verificar a quantidade de átomo, a gente vai trabalhar com números maiores e vai ser mais fácil para a gente trabalhar com esses números. Então, a ideia foi essa, vamos pegar esses números e usar eles em grama e ver no que vai dar. Então, o primeiro, aqui 21 gramas. Vocês lembram quanto que era um átomo? Eu medi, né, no exercício passado, um átomo de A tinha uma massa de 34,86 vezes 10 a menos 24 gramas. Só que agora eu tenho 21 gramas. Quantos átomos será que eu tenho? Estou trazendo aquele número que é muito pequeno para um número maior agora, para ficar mais fácil de trabalhar. Quando eu faço essa conta, olha que número que eu chego. Vai ser, vezes 34, vai ser 21, dividido por 34,86, vezes 10 a menos 24. Multipliquei em cruz aqui, certo? E aqui, ó, esse 21 vezes um átomo. Certo? Esse 21 tá em gramas também, ó. Vou cortar esse gramas com esse grama, ela tava em grama aqui. E vou fazer essa conta. 21 vezes 1 dá 21. 21 dividido por 34,86, eu vou ter esse valor aqui, ó. 0,602 vezes 10 a mais 24 átomos. Como aqui é negativo, ele vai subir positivo. Trabalhar com notação científica é muito importante para a química, tá? Então, se você tem alguma dificuldade nessa, é um momento de você buscar. E aí, observa que esse número, ó, deu quebrado. Eu vou trazer ele para a notação científica. 6,02 vezes 10. Aí, como eu andei uma casa para cá, ficou negativo, vai ser 10 a menos 1 vezes 10 a mais 24.
mantenho a base, somo os expoentes e tenho aqui 10 a 23 átomos. O que significa? Significa que se eu tiver aquele valor que eu encontro de massa atômica em gramas, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Você percebe que 6,02 vezes 10 a 23 é um número muito grande? A gente tinha um número muito pequeno quando a gente falava em gramas de um átomo. Agora, quando a gente fala em quantidade de átomos na massa em gramas, na massa dele atômica equivalente em gramas, eu já tenho um número muito grande. Trabalhar com números maiores é mais fácil, tá? Então, pega esse número aqui, ó, e reserva ele. Então, vamos lá. Reservou um número? Agora, uma molécula de água tem massa em gramas de quanto? Já peguei, entendi, cheguei no valor em massa daquele átomo, agora eu vou usar uma molécula como exemplo. Então, eu vou pegar aqui a massa da água e fazer a conta. Para eu fazer a conta da massa da água, eu tenho que considerar a quantidade de cada um deles. Então, eu tenho 2 hidrogênios, que é 1, e 1 oxigênio, que é 16. E eu somo literalmente. Eu tenho 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. A soma desses dois dá 18. 18 o quê? Unidades de massa atômica. Então, a massa de uma molécula de água em unidades de massa atômica é 18U. Só que ele quer saber em gramas. Então, eu tenho que fazer aquela transformação que eu fiz lá atrás. Uma unidade de massa atômica é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Se eu tenho 18 unidades, quanto que eu vou ter aqui? Então, eu faço essa regra de 3, multiplico em cruz aqui, que vai dar 18 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24. Então, o meu x aqui vai dar 29,88 vezes 10 a menos 24 gramas. Percebe como esse número é pequeno? Uma molécula de água tem uma massa de 29,88. E agora eu falo que é uma molécula, tá bom? Porque não tô lidando com um átomo, eu tô lidando com uma molécula. Percebe a diferença? Então, agora eu sabendo essa massa, quantas moléculas teremos em 18 gramas? Ó, eu encontrei 18 unidades de massa atômica em uma molécula. Só que se eu pegar aquele número de uma molécula e passar para grama, considerar ele como grama, qual é a quantidade de molécula? Então, eu vou pegar aquela minha relação que uma molécula tem uma massa de 29,88 vezes 10 a menos 24 gramas. Aqui eu tenho 18 gramas. 18 gramas, quantas moléculas eu vou ter? Então, eu vou multiplicar em cruz aqui, vou ter 29,88 vezes 10 a menos 24 vezes x igual a 18, aqui é gramas, né? 18 gramas vezes uma molécula. Certo? Então, o meu x vai ser igual a 18 gramas vezes uma molécula dividido por 29,88 vezes 10 a menos 24 gramas. Corto grama com grama, sobra molécula. Quanto dá esse resultado? Vai dar, coincidentemente, a mesma coisa que deu o outro.
Ou eu pego esse número, passo para a notação científica e eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Percebe que é o mesmo número? Eu vou lá mostrar para vocês que é o mesmo número. 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Agora, nós temos o mesmo número de novo. Quando essas coisas acontecem, na ciência, a gente vai chamar isso de constante. Existe um número ou um valor que está representando algo sempre, e esse valor é o mesmo. Então, 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, ou então, melhor, entidades, né? Ou sempre vai ser esse número e sempre vai ser constante. Quando que esse número vai ser constante? Ele vai ser constante sempre que você considerar a massa da molécula ou do átomo em gramas. Sempre que você fizer essa consideração, você vai ter o equivalente em unidades de 6,02 vezes 10 a 23. Se você estiver fazendo cálculo com moléculas. Se você estiver fazendo cálculo com átomos. É como se você tivesse a oportunidade de pegar, no caso da água aqui, 18 gramas de água, que você sabe que não é uma quantidade pequena de água. Se fosse possível você contar quantas moléculas existem ali de água naquele 18 gramas, você chegaria nesse valor de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, unidades moleculares. Entende o que é uma constante? Da onde vem esse número? Ele não é um número que apareceu do nada, que veio só para te atrapalhar. Não, ele é um número que apareceu, virou uma constante, e a partir daí muitas outras coisas foram explicadas. Ok? Tudo bem até aqui? Agora vamos dar continuidade. Beleza. Então, sempre que eu pegar e considerar aquela massa que eu calculei em unidades de massa atômica em gramas, eu vou ter uma massa equivalente a 1 mol. Porque 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Não necessariamente você vai trabalhar com 6,02 vezes 10 a 23. O número 6 vezes 10 a 23 aparece com mais frequência até, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. E aí, 1 mol equivale a isso, certo? A gente chama isso de massa molar. Então, sempre que eu pegar a massa do átomo ou da molécula em gramas, eu vou ter gramas em 1 mol. O mol seria a representação do 6,02 vezes 10 a 23, tá? São unidades. Um está dizendo quanto tem e o outro está simplificando aquele número. Então, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Esses números são equivalentes. Ok? Então, 1 grama em gramas, a massa em gramas de qualquer espécie equivale a 1 mol, que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 espécies, certo? Vamos agora para o exercício 6 aplicar esse conceito de mol. Pode-se afirmar, com base em alguns dados experimentais, que a massa média dos átomos presentes na estrutura do vírus é da ordem de 10 a menos 23 gramas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que um átomo de vírus tem uma massa de 10 a menos 23 gramas. Sabendo que determinado vírus possui massa na ordem de 10 a menos 18 gramas, quantos átomos em média são encontrados na estrutura desse vírus? Então, eu sei que um punhado de vírus tem uma massa de 10 a menos 18 gramas. Ele quer saber quantos átomos desse vírus existem.
Então, eu passo aqui essa regra de 3, ó, multiplico em cruz aqui, vai ficar 10 a menos 23 gramas vezes x, igual a 1 átomo vezes 10 a menos 18 gramas, certo? Então, o x é igual a 1 átomo vezes 10 a menos 18, dividido por 10 a menos 23 gramas. Corto grama com grama, o x vai ser igual a 10 a menos 18. Eu subo esse para cá, vai ficar 10 a mais 23 vezes átomos. Então, o meu x vai ser 10 a quinta átomos de vírus. Você viu como é possível você aplicar esse conceito de quantidade de átomos e massa encontrada de determinada coisa, não necessariamente utilizando um número de Avogadro aqui, a gente não está trabalhando com ele, mas você está entendendo que existe uma relação existente entre a massa e a unidade de cada um deles? É isso que o mol é, que a constante de Avogadro é isso que ela é. Então, agora, eu vou fazer mais um exercício aplicando o conceito de mol, tá bom? Então, olha só, olha esse exercício. Um termômetro comum utiliza o metal mercúrio em seu interior. Em cada termômetro estão presentes 2 gramas desse metal, cuja representação química é essa aqui. Então, você tem que saber ler essa representação química. Aí ele pergunta, qual a massa atômica desse átomo? Eu não preciso nem fazer conta, porque ele já me trouxe essa informação aqui. A massa atômica do átomo nessa representação é o número de cima, né? O elemento químico ele é representado pela massa e pelo número atômico. Então, a massa desse átomo é de 200 unidades de massa atômica. É isso que ele está pedindo, a massa atômica. Ele não está pedindo a massa em gramas. O B, ele está pedindo para mim a massa atômica expressa em gramas de um único átomo. Então, o que eu tenho que fazer? Aquela relação que eu fiz lá atrás. Eu sei que um átomo, eu vou fazer aqui, ó. Então, ele quer a massa atômica de um átomo de mercúrio. Eu sei que uma unidade de massa atômica tem massa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Não precisa se preocupar com esse número, tá? Não precisa decorar ele nem nada. Ele é mais para você chegar no conceito. Se for 200, quanto que vai dar aqui? Então, eu faço aqui a minha regra de 3. Lembra da regra de 3? Como que vai ser? O x vai ser 200 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, que vai me dar um x de 332 vezes 10 a menos 24 gramas. O que é isso? A massa atômica em gramas de um átomo. E agora C, que ele pede para mim, qual o total de átomos que contém em um termômetro? Então, eu sei que um átomo, que eu acabei de fazer a conta, tem 332 vezes 10 a menos 24 gramas. Se eu tiver 2 gramas, quanto que vai dar? Então, o x vai ficar igual, vou multiplicar em cruz aqui, 2 dividido por 332 vezes 10 a menos 24. Isso aqui vai me dar um valor de 0,006. Deixa eu fazer embaixo. 0,00602 vezes 10 a mais 24. Passando isso aqui para notação científica, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, vai ser menos 3. Então, vai ser x igual a 6,02 vezes 10 a mais 21. O quê? Átomos de mercúrio. Então, na verdade, são contas chatas, porque trabalham com vírgulas, mas
Se você sempre seguir, treinar um pouco notação científica, você não vai ter dificuldade com isso, tá? Ok? Então, esse é o conceito que eu queria trazer hoje para vocês, de móvel constante de avogado. Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Comenta aqui para mim se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, pessoal!